Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja é feito pela Diocese de São João da Boa Vista. É uma grande alegria estarmos juntos. A intenção do programa Nossa Igreja é falarmos justamente, como o nome diz, da nossa igreja. A igreja que é fundamentada em Jesus Cristo. Ele diz, edificarei a minha igreja sobre esta rocha, né? Que nós dizemos da importância do primeiro Papa, São Pedro, de todo o trabalho da igreja em unidade, mas nós entendemos que o Senhor nos chama a participar da vida da igreja, a segui-lo, a estar com Ele. Por isso nós chamamos nossa igreja. Não é só uma forma carinhosa de dizer não, mas nós precisamos nos sentir igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, sem dúvida, mas nós somos membros do seu corpo. Então, a nossa igreja, o corpo místico da igreja é formado por todos nós. E por isso que o programa Nossa Igreja acontece também com a sua participação. Você envia para nós no Facebook a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, até seu pedido de oração, que a gente aqui repasse para os padres, para as pessoas responsáveis e também para nós, para a nossa equipe. Olha, eu gostaria que falasse tal tema, que se preocupasse com tal assunto. É assim que é feito o nosso programa. Hoje, o nosso tema, nós estamos no mês de outubro, nosso tema é São Francisco de Assis. Olha que bonito refletirmos sobre a vida de São Francisco de Assis e sobre aquilo que a sua espiritualidade causou, né? Nós temos uma grande quantidade de ordens franciscanas, né? De pessoas que a partir da espiritualidade de Francisco de Assis foram vivendo a sua fé. Ele foi considerado o homem do milênio, né? De tamanha sua importância, não só na história da igreja, mas na história, na história da sociedade, tamanha a sua importância, o seu valor, uma figura única. E por isso, nós queremos começar o nosso programa, já que vamos falar de um santo, pedir ao Senhor que nos santifique, proclamar que Ele é o nosso Pai, santo, santificado seja o nome do Senhor. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que alegria estarmos celebrando a presença de Deus e rezando juntos aqui. E nosso tema hoje, como eu já disse, é São Francisco de Assis. Para que a gente possa conhecer um pouco mais, foi preparado para nós, com muito carinho pela equipe, uma matéria contando um pouquinho a história, conhecida já, mas contando e nos ajudando a entender, nos aprofundar na história de São Francisco de Assis. Quem foi São Francisco de Assis? Vamos conhecer um pouco mais. São Francisco de Assis, santo italiano nascido em 1182. Filho de um comerciante rico, passou a usar o dinheiro do pai, ainda menino, para ajudar os pobres e os doentes. Dizia que queria comprar a pérola preciosa, da qual o Evangelho falava. Místico, Francisco rezava na igreja de São Damião, quando ouviu a voz do Senhor que lhe dizia:
Francisco, repara a minha casa, pois ela está em ruínas. Ameaçado pelo pai, que prometera lhe deserdar, Francisco não se abateu. Deixou até mesmo as próprias roupas para se dedicar à missão. Agora, posso dizer que meu Pai é o Pai Nosso, que está nos céus, afirmou o santo ao deixar a sua família. O anúncio da Boa Nova logo deu resultados, e São Francisco reuniu ao seu redor homens que também pretendiam levar uma vida de oração e de penitência. Surgia, então, a Ordem dos Frades Menores, com seus 12 primeiros discípulos, no ano de 1210. Até outubro de 1226, quando morreu, São Francisco levou uma vida repleta de amor, tanto aos seres humanos como também aos animais. Ele deixou esta vida com um importante pensamento. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Não tem quem não se encante com a história de São Francisco de Assis. Muita coisa foi produzida a respeito, teatros, peças teatrais, filmes, canções que falam da sua espiritualidade. Sua espiritualidade alcançou muitas pessoas, fortificou, fortaleceu, impulsionou a vida da igreja. E esse é o bonito. Não se criou uma igreja franciscana, não se cria uma outra igreja. Na verdade, a igreja cria pastorais, movimentos, trabalhos a partir da espiritualidade de ícones, de pessoas, de santos, de pessoas que viveram de uma forma muito profunda a fé. Então não houve divisão, não, por causa do carisma tão próprio de Francisco de Assis. Mas aconteceram várias entidades, várias congregações, vários grupos religiosos que nasceram a partir dessa espiritualidade. É isso que nós vamos conhecer daqui a pouquinho no próximo bloco. A gente volta já já. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. Bendito seja Deus por esse momento, por você que está participando aí ligadinho conosco. Lembrando que você pode mandar seu recado pelo Facebook da nossa página, tá bom? Nossa página lá da Diocese de São João do Boa Vista. Entra no Facebook, manda o seu recadinho para nós, porque o programa é feito com a sua participação, com a sua sugestão de temas, com o seu pedido, com a sua dúvida. Nós vamos responder na medida do possível e também aparece aqui o seu recadinho para a Diocese. Nós agradecemos com muito carinho os recados que têm sido mandados para o nosso Bispo Dom Vilar, para nós nos incentivando a continuar esse trabalho de comunicação e de evangelização. Hoje nós estamos falando sobre São Francisco e no finalzinho do último bloco eu dizia da infinidade da espiritualidade franciscana, como surgiu uma infinidade de iniciativas, de movimentos, de grupos religiosos, até mesmo de congregações. Nós vamos conhecer então um pouquinho mais, falando com uma dessas congregações, uma das pessoas que foi atingida, vamos dizer assim, por essa espiritualidade, que foi a irmã Rose, das franciscanas missionárias servas da Imaculada. Elas estão já há muitos anos, há mais de 10 anos, ali em Casa Branca, vivendo essa espiritualidade na nossa diocese, no santuário Nossa Senhora do Desterro, um santuário muito conhecido na nossa diocese. Inclusive nesse santuário está fazendo-se o caminho do processo de beatificação do irmão Roberto. Então é um lugar muito especial para a nossa diocese, o Desterro, a gente costuma dizer, em Casa Branca. Elas estão ali, tem uma casa ali
para ajudar a atender os peregrinos, para ajudar a fazer o trabalho. Então nós vamos conhecer o Padre Aguinaldo José, fez uma entrevista com a irmã Rose. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da espiritualidade franciscana que levou essa irmã, que nem brasileira é, das Filipinas, viver essa missão, esse compromisso com Deus, fundamentado na experiência de São Francisco de Assis. Olá, meus amigos que acompanham o programa Nossa Igreja. Nós estamos em Casa Branca, no Santuário Nossa Senhora do Desterro, na casa das irmãs franciscanas Servas da Imaculada. Ao meu lado, a irmã Rose, que está à frente desse trabalho aqui no nosso santuário, aqui com as outras irmãs. E ela veio das Filipinas para o Brasil há 22 anos aqui com a gente, uma riqueza na nossa diocese. Irmã Rose, obrigado pelo carinho, pela acolhida neste lugar tão sagrado, o coração da casa de vocês, que é a Capela do Santíssimo, para conversar sobre a missão, sobre São Francisco, sobre o Padre Donato, fundador, sobre Nossa Senhora Imaculada e a missão que vocês realizam no mundo e vocês aqui no Brasil. Deus abençoe você, obrigado pela sua acolhida e pelo seu carinho. Mabuhay na nossa língua filipina, que seja bem-vindo. A gente que agradece Padre Aguinaldo por esta oportunidade. Para nós foi realmente uma graça, né, para também ajudar, propagar também a nossa congregação. Então a nossa congregação é Irmãs Franciscanas, Servas da Imaculada, fundado pelo Padre Donato Gianotti. Ele era um sacerdócio diocesano, só que ele é muito admirador de São Francisco de Assis. É da Itália ele? Isso, ele é da Itália. Então, como foi a história de São Francisco de Assis, que vem da família nobre, assim também o nosso fundador. Então, primeiramente, nós falaremos de São Francisco de Assis, como surgiu então esta nossa congregação, como Irmãs Franciscanas, depois como Servas da Imaculada. Com certeza, né, todo mundo já conhece ou sabe mais ou menos a história de São Francisco, pois é um santo muito assim conhecido, né? E quando ele estava rezando, então, na igreja de São Damião, que eu tive esta oportunidade, né, de estar lá, né, como o Senhor. Isso, porciúncula. Porciúncula quer dizer uma pequena porção, tanto que esta capelinha está dentro de uma enorme basílica, que agora chama-se Santa Maria dos Anjos. E ali, quando ele estava rezando, diante do crucifixo, que eu também tive essa oportunidade de estar diante desse crucifixo, que conversou com São Francisco. Francisco, vá e reconstrói a minha igreja. Irmã, vocês vieram para o Brasil a convite da nossa diocese, do Padre José Mário, que estava aqui, Padre Paulo Foliaro, na matriz de Casa Branca, e você veio com outras irmãs também e se fixaram aqui no Santuário do Desterro. Isso. E já é um trabalho lindo que vocês realizam há tantos anos. Inspirado em São Francisco, Padre Donato, Imaculada Conceição, a espiritualidade de vocês, qual que é a grande marca da missão das franciscanas Servas da Imaculada? Isso, o nosso carisma que o nosso fundador recebeu a Deus, que nós estamos assim procurando realmente perpetuar este carisma, é um amor particular, né, a Maria Imaculada no espírito franciscano. Porque o nosso fundador, Padre Donato Gianotti, era um grande admirador de São Francisco de Assis. E também ele é muito devoto a Maria Imaculada. Tanto que relata-se nos documentos e no livro do nosso fundador, todas as vezes que ele pronunciava o nome de Maria, ele se levitava. Então, foi assim também uma graça, né? Então, nós, esse nosso fundador, confiou a gente através do exemplo de Maria, Maria Imaculada como serva. Então, nós temos esta missão também de, como Nossa Senhora, aceitar, né, a vontade de Deus. Então, tanto que o Senhor falou assim no começo, né, dessa entrevista, a irmã é filipina, como que é, né, que veio... Então, você foi convidada para vir para o Brasil. Isso. E você é filipina. Isso. E como foi essa experiência de vir para cá? Então, quando eu estava no último ano de noviciado, em 1995,
e a abertura da nossa casa aqui em Casa Branca. Então, eu ainda fazia, né, através do nosso estudo, eu ainda relatava sobre a abertura da nossa casa aqui no Brasil, sem saber que no ano seguinte eu ia para cá no Brasil. Então, um pouco assim, muitas perguntas, muitas incertezas, mas sabe que eu tinha 25 anos, então quando a gente é jovem, para nós é tudo uma aventura, muita alegria. A partir do momento em que a mãe geral me chamou, assim, Irmã Rose, nós, juntamente com o conselho, nós escolhemos a senhora como a nossa representante lá no Brasil, juntamente com as irmãs. Nossa, assim, nossa! Aí depois fala assim, eis-me aqui, né? Automaticamente, eu não fiz muitas perguntas, eu, assim, espontaneamente, então, eu falei sim. A partir daquele momento que eu falei o meu sim, que eu viria para o Brasil, lá na nossa livraria tinha os livrinhos, sabe, de Louvemos ao Senhor, e eu já fui procurando. E atrás desse livrinho de canto tem Pai Nosso, Ave Maria, creio, as orações. Aí, padre, eu já comecei a decorar aquilo. E nas minhas orações pessoais, eu já rezava as orações em português. Assim, quando chegou a nossa professora, porque depois a nossa mãe geral chamou uma professora para dar aula em português. Então, eu simplesmente falei assim, professora, por favor, escuta se eu estou pronunciando bem. Assim, nossa, irmã, porque quando, eu acho que assim, quando tem este coração realmente de missão, de missionário, então, disponível, né? Não há dificuldade, eu acho, padre. Para mim foi muita alegria, o senhor perguntou desses 22 anos, sempre maior alegria de estar aqui no povo brasileiro. E eu vi aqui o povo assim acolhedor. Sim. Nossa, e a diferença nas Filipinas, porque eu era jovem e o nosso povo também é povo assim hospitaleiro, acolhedor, mas aqui no Brasil, como eu digo, nasci nas Filipinas, foi aprender um pouquinho de andar lá na Itália, mas aqui que desenvolvi completamente, pois são 22 anos, padre. História. Irmã Rose, as pessoas que estão nos acompanhando às vezes pensam assim, como é a vida de uma religiosa? A gente vive num mundo hoje tão aberto, um mundo que muitas vezes busca o prazer, o poder, o dinheiro, a fama, a glória, e as irmãs estão aqui dando a vida, não só as que estão aqui em Casa Branca, mas no mundo todo. As pessoas às vezes imaginam assim, se eu for uma religiosa, eu vou ficar lá dentro de uma casa, de um convento, e aí eu vou ser uma pessoa muito triste, fechada lá dentro, não vou ter contato com as pessoas, vai ser muito difícil para mim, eu acho que eu não sirvo para isso. Como que é ter assim uma abertura para aquilo que Deus quer da gente? Às vezes nós temos muitas moças que desejam, mas colocam barreiras sem conhecer. A senhora acha que é importante conhecer, saber que vocês também têm essa alegria no coração, porque é uma missão, é um carisma. O que você diria para jovens que estão nos vendo da vida de vocês? Vale a pena entregar o coração para Jesus, a vivência comunitária, o trabalho no santuário, no lar Irmão Roberto, é uma vida de serviço, doação e alegria também, como pede o Papa Francisco? Sim. Então, vocês, queridos jovens, queridas jovens, né, porque quando a gente fala sobre a vocação religiosa, não só para as freiras, mas também tem os consagrados. Então, padre, eu digo e tenho plena convicção que é uma vocação, porque se você tem vocação a se consagrar a Deus, tem esta abertura, padre, e tem esta alegria de pertencer a uma vida assim de oração, uma vida de missão, porque as pessoas pensam que as irmãs só aqui ficam 24 horas aqui no Santíssimo, mas não. A nossa vida, sim, é vida de oração, mas temos também a nossa missão. E aqui em casa, como a gente estava falando, eu, juntamente com a irmã Mariusa, né, que bem, a irmã Mariusa, que é uma brasileira, tem a irmã Gretchen. Pode vir aqui, então, vem cá, uma comunidade, fica padre, dela, que sim. temos esta alegria realmente
de viver, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, como que será? As irmãs só ficam lá dentro. Nós temos esta alegria, Padre, de oração e também de servir. Porque se você tem a vida de oração, você também tem esta alegria de acolher, de servir os nossos irmãos, como o exemplo de São Francisco, como o exemplo do nosso fundador, que o distintivo do ser franciscano é esta alegria. Eu queria, irmã, pedir para a senhora passar o contato aqui da casa de vocês, como o pessoal que nos acompanha pode falar com vocês, talvez novas vocações, ou jovens que queiram conhecer, telefone, e-mail, ou de que maneira encontram vocês. Então, queridas jovens, nós queremos realmente encorajar vocês, porque como vocês são jovens agora, nós também três já fomos jovens. Então precisamos realmente esta abertura no nosso coração para acolher realmente este chamado que vem de Deus. E depois de abrir o coração, receber este chamado, ter esta coragem, como Deus nos deu esta coragem. Não só Ele deu para nós, mas para cada um que Ele chama, né? Porque nós atravessamos milhares de quilômetros. Pouco tempo atrás eu estive nas Filipinas, então precisei 3 dias do Brasil até chegar no meu país. Então toda esta coragem, todo este amor, a missão, só realmente está acontecendo por pura graça de Deus. Então, se vocês querem conhecer a nossa comunidade aqui em Casabranca, podem entrar em contato conosco através do nosso telefone, que é 19 3671 2206, ou através do nosso Facebook, Padre, que é Irmãs Franciscanas Servas da Imaculada. Então, o nosso e-mail é ir.franciscanas@uol.com.br. E para encerrar, irmã Rosa, eu queria que vocês rezassem a Ave Maria na língua de vocês, Tagalo, lá das Filipinas. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming ikamatay. Amen. Nós visitamos a cidade de Casabranca, a casa das irmãs franciscanas Servas da Imaculada, muito bem acolhidos. Foi um momento assim muito emocionante para mim. Eu volto com você, querido amigo, Padre Reginaldo. Que alegria nós conhecermos um pouco mais da vida da irmã Rose, uma irmã sorridente, feliz, né, na sua missão, no seu compromisso com Deus. Ela também toca, gosta, né, de cantar, de evangelizar. Isso é muito bonito. Padre Aguinaldo, Deus abençoe, viu, pelo trabalho de sempre, feito com tanto carinho e esmero para o programa Nossa Igreja, que é feito conosco, com a participação de todos nós. E para que a gente possa continuar conhecendo, aprendendo e celebrando São Francisco de Assis, a gente volta já já com mais um bloco do nosso programa Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho e também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje falando de São Francisco de Assis, esse santo tão querido por nós, em que a sua espiritualidade alcançou muitos e muitos lugares. O mundo todo foi alcançado, incentivado, inspirado por Francisco de Assis, que
cuidou com muito carinho da sua vocação, do seu chamado, também com Santa Clara de Assis e tantas pessoas que o seguem até hoje na sua espiritualidade. Inclusive, esqueci de falar, existe a Ordem Franciscana Secular, a Ordem Terceira Franciscana, que faz um trabalho excepcional com leigos que se comprometem com a espiritualidade franciscana. Na minha paróquia mesmo tem a Fraternidade Coluna da Igreja. É um trabalho muito bonito de evangelização, de conhecimento, de aprofundamento das coisas de Deus através da espiritualidade de Francisco de Assis. E para que a gente possa continuar aprendendo, celebrando a presença de Deus, conhecendo das coisas de Deus, nosso bispo Dom Vilar tem a palavra desta semana para nós. Vamos acolher. Ao celebrarmos o 27º domingo do tempo comum, nós temos o tema A Família que Deus Quer. Hoje vemos que existe um ataque contra a família e os seus valores. A liturgia de hoje quer mostrar à família a dignidade do matrimônio no plano de Deus. No livro de Gênesis, o capítulo 2, do versículos 18 a 24, Deus cria o homem e a mulher para se completarem, para se ajudarem e se amarem. Esta é a catequese da família. Primeiro, a origem da vida e do ser humano é Deus. Segundo, a solidão é terrível. Adão, que domina as criaturas, se vê só e falta alguém para compartilhar a sua vida e viver na felicidade plena. Deus preenche esta solidão de Adão ao criar a mulher com a mesma natureza e dignidade. Ao partilhar suas vidas no amor, eles têm realização plena. Terceiro, homem e mulher são iguais em dignidade, são da mesma carne e participam do mesmo destino. Completam-se um ao outro e juntos completam a obra do Criador. Isto exige respeito e que não sejam egoístas nem dominadores, é o que Deus projeta para eles. Quarto, a unidade acontece ao se tornar uma só carne, uma só pessoa, chamados não só a uma fusão de corpos, mas de tudo, de corpo e alma, com seus projetos, sentimentos, com seus ideais e tendências, com suas esperanças e a amizade na fé. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 9 a 11, nós vemos aqui falar do amor de Deus. Deus que amou tanto os homens, enviou o seu próprio Filho ao mundo. Deus é solidário, Deus partilha as fraquezas humanas, aceita morrer na cruz e garante que a verdadeira vida está no amor. O casal deve testemunhar com doação sem limites a sua entrega, este amor de Deus pela humanidade. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 6, perguntam a Jesus sobre o divórcio permitido na lei de Moisés para proteger a mulher dos abusos do marido. Cristo diz: Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus vê os discípulos perplexos e diz: quem despede sua mulher e se casa com outra comete adultério. No projeto de Deus, homem e mulher que se amam são convidados a viverem uma comunhão um com o outro, partilhando e doando-se um ao outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo.
O amor assumido diante de Deus e da sociedade deve ser eterno, indestrutível, reflexo do amor de Deus pelos homens. Para Jesus, divórcio e poligamia não são de Deus, pois destroem e desfiguram a família que pede unidade e indissolubilidade. Mais que simples norma da Igreja, trata-se de um plano de Deus reafirmado por Cristo. O 9º Encontro Mundial das Famílias em Dublin, de 22 a 26 de agosto passado, renovou esta compreensão com o tema O Evangelho da Família, Alegria para o Mundo. O Evangelho também que ouvimos nos fala das crianças, maiores vítimas da família fragmentada, levadas por suas mães até Jesus para que as abençoe. Os apóstolos, porém, impacientes, tentam impedir. Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Os esposos não podem pensar só em si, esquecer os filhos. A missão dos pais é repetir o gesto das mães israelitas, levar seus filhos a Jesus para que as abençoe e cresçam na sua escola, conservem a inocência e um dia cheguem ao reino dos céus preparado para elas. Quanto aos divorciados, a Igreja os acolhe, acompanha, discerne e os integra na vida da Igreja, pois os compreende e os ajuda nas situações que os impediram de viver o projeto de Deus. Existe felicidade na família se houver comunhão entre esposos. Rezemos então pelas nossas famílias, para que seja aquela família que Deus quer. Santuário da vida, berço do amor e da fé. Que a família seja a alegria para o mundo. Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos sempre, Dom Vilar, que tem essa disponibilidade, esse carinho, esse incentivo para que todo esse projeto aconteça, para que o programa Nossa Igreja aconteça, por todos os caminhos que você está nos assistindo. Até se você quiser mandar seu recado falando, olha, estou assistindo aqui pela TV tal, estou assistindo aqui pela internet, estou acompanhando aqui, manda para nós. É muito importante esse feedback, essa sua resposta. Divulga o nosso programa, divulga o trabalho que é realizado, tá bom? O programa Nossa Igreja é feito com a sua participação. Continua participando conosco. Nós pedimos que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Hoje, de forma especial, que nós falamos de São Francisco de Assis, quero pedir a intercessão de São Francisco de Assis. Ele que nos pede, para sermos instrumentos da sua paz. Faz de nós instrumentos da sua paz. Faz de nós instrumentos do seu amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que eu procure mais, Senhor, amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado, compreender do que ser compreendido. Na certeza de que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Até semana que vem, nós voltamos com Nossa Igreja, se Deus quiser.